Eu quero agradecer a Deus por estar aqui essa manhã. Agradecer a cada um que orou pela vida do Joaquim, né? No domingo passado, nós estávamos esse horário ali no hospital. Eu fiquei 3 dias com ele na UTI. E foi um susto muito grande, porque a gente foi na quarta-feira para ver se algum bicho tinha picado a cabeça dele, porque ele não tinha caído, não tinha chorado. E quando cheguei ali no hospital, a médica falou, eu vou pedir uma tomografia para ele. Aí ele fez a tomografia. Aí quando ele fez, como a gente estava com todo mundo, eu falei, doutor, eu posso ir embora? E amanhã de manhã meu esposo passa aqui para pegar a tomografia dele? Ela falou assim, olha mãe, quem vai ter que ver é a especialista, mas me parece que ele está com uma fratura no crânio. Aí eu falei, meu Deus, fratura? Ele caiu? Eu falei, não, ele não caiu. Eu falei, não, mas tudo bem, então. Aí eu falei pro Ed, pode ir embora, eu vou ficar aqui com ele. E aí, quando foi de manhã, a médica chegou. E aí começou a conversar comigo, mãe, o que aconteceu com o bebê? Aí eu falei, doutora, eu não sei, né? Comecei a explicar, porque eu não sabia. E eu acho que, não sei se ela pensou que eu não queria contar o que tinha acontecido. Ela olhou para mim e falou assim, olha mãe, deixa eu falar uma coisa para você. Seu filho está com 10 centímetros de fratura no crânio e com sangue. Então ele vai agora para a UTI. Eu só não vou operar ele agora, porque você está me dizendo que ele não teve nenhum sintoma. Eu comecei a tremer. E eu falei, doutora, eu não posso inventar uma queda que ele não teve. Não posso falar para você. Ele caiu da cama, ele caiu do sofá e sem ter acontecido isso. E aí depois que a gente, né, conversou mais um pouco, ela percebeu que eu estava falando a verdade. E ela me disse que no caso dele, normalmente as crianças fazem cirurgia, mas ela ia mandar ele imediatamente para a UTI por conta do sangramento que estava na cabeça. E ali eu fiquei desesperada, falei, meu Deus do céu, fazia ideia do que estava acontecendo. E a gente foi para a UTI, aí, né, o Ed pediu oração para todo mundo. E quando eu cheguei ali na UTI, que eu vi aquelas crianças que estavam ali, é outro mundo, outro mundo. E eu falei, Deus, eu não sei porque eu estou aqui, o meu filho nem caiu. Eu não vi ele cair. Mas agora olhando para esse lugar e para essas crianças, se for para mim orar por essas crianças, é isso que eu vou fazer. E os 3 dias que eu fiquei ali, eu fiquei intercedendo por aquelas crianças, mães sem esperança de um filho, doenças crônicas. Sabe que vai ficar ali 3, 4 meses, vai ir para casa, mas vai voltar para lá de novo. Mães sem sonhos. E eu fiquei ali aqueles 3 dias intercedendo na madrugada. E por 2 vezes eu vi o inimigo na minha frente. E eu falei, Deus, por que eu estou vendo isso? E Ele falou para mim, eu estou te mostrando porque ele não vai mais ficar escondido. E quando você vê, você repreende. E teve uma vez que eu vi, ele estava atrás de uma porta assim. Eu estava clamando pela mãe do lado. E eu vi o inimigo assim, todo de preto, olhando assim para mim por trás. E eu comecei a repreender, em nome de Jesus. E comecei a orar por vida. Porque esse é o nosso papel como igreja. A gente nunca viu Jesus mandar alguém embora por ter uma doença crônica. Eram pés aleijados, eram cegos, até mortos ele ressuscitou. E por que a gente que é crente tem que aceitar? Não! O nosso papel é orar e clamar por aqueles que precisam. E quando eu saí dali, eu falei, Senhor, obrigada. Porque os 3 dias que eu fiquei ali dentro, meu filho foi alegria para aquele lugar. As mães olhavam para ele, brincavam com ele.
E eu quero agradecer a Deus, porque foi um grande livramento que Ele deu. Não vi o que aconteceu, ele não chorou, não viu onde ele cair, mas ele está aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Aplauda o Senhor, amém? Hoje eu quero falar sobre temor. E o que é o temor? Temor, sentimento de profundo respeito e obediência. Essa palavra o Senhor começou a gerar ela no meu coração em um dia de muita tristeza. Nós estávamos ali em Alphaville, na casa de uma mãe que chorava a morte de um filho que tinha tirado a própria vida. E diante daquela situação, o Senhor começou a falar comigo sobre o temor. Muitas vezes, nós tememos as pessoas. Esse altar aqui, ele é um lugar que a gente chega, e não só a Deus, mas muitas vezes nós tememos as pessoas. O que elas vão pensar? Será que as pessoas vão receber a mensagem que o Senhor está me dando? Será que as pessoas vão aceitar a forma que eu falo? E o temor, em alguns momentos, ele pode nos atrapalhar. Eu me lembro de uma vez que eu fui convidada para fazer uma entrevista numa empresa. E quando eu cheguei naquela empresa, era uma empresa muito grande, pessoas muito bem vestidas, e eu temi diante daquelas pessoas. E eu não consegui ser eu mesma. Eu mal conseguia falar. E eu não fui contratada para aquela vaga. E então, em alguns momentos, o temor, ele vai nos atrapalhar. E aí, uma outra vez, eu fui convidada, fui chamada para fazer uma outra entrevista. Era um lugar que eu não queria trabalhar. Mas eu fui fazer a entrevista e ali eu fui eu mesma, fui natural. E eu fui chamada para aquele lugar. Então o temor às pessoas, temer as pessoas, nos faz perder oportunidades. Nos faz muitas vezes não conseguir ser amigo de alguém. A gente mora há 10 anos no mesmo lugar. Mudamos algumas vezes, mas no mesmo prédio. E esses 10 anos eu nunca conheci, né? Só uma vizinha de cima, mas ela mudou. E recentemente eu conheci uma vizinha. E eu falei pro Ed, meu Deus, como é bom você conhecer um vizinho que é gente. Porque ela precisa de alguma coisa, ela fala, você tem um ovo aí? Tenho. Mas quando eu preciso, eu também vou lá. Você tem um açúcar? Quantas vezes eu já deixei, às vezes tarde da noite, precisava fazer um suco. O açúcar acabou. Não tinha para quem pedir. E como é bom você conhecer alguém e você conseguir ser você mesmo com aquela pessoa. Um vizinho, um amigo. Então, existem alguns tipos de temor que ele vai nos atrapalhar. No livro O Temor do Senhor, do John Bevere, ele diz assim: se desejamos o louvor dos homens, temeremos o homem. Se temermos o homem, serviremos ao homem, porque servimos aquilo que tememos. Se desejamos a aprovação dos homens, serviremos ao homem e não faremos a vontade do Pai. E eu queria falar também um pouco sobre o temor aos filhos. Porque muitas vezes, sem perceber, nós estamos temendo os nossos filhos, com medo. E aqui é um assunto muito delicado de falar, porque tudo que a gente faz para o filho, a gente faz tentando acertar.
Jesus disse: e mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quantas vezes a gente vê pessoas, muitas vezes até em um caminho errado, mas para o filho, ele não quer naquela situação. Quantas vezes nós damos coisas para os nossos filhos, presentes, além do que nós poderíamos. Por quê? A gente quer acertar, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas temer os nossos filhos, muitas vezes, vai nos fazer errar. Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Muitas vezes a gente tem medo de ensinar. Muitas vezes a gente tem medo de dar ordens, porque acha que eles não vão cumprir. Outro dia a gente estava num casamento e aquele dia foi um caos de filhos, né? Uma bagunça, uma briga, e chegou lá e tirou foto, uma foto horrorosa, com uma máscara horrorosa. Eu fui para casa tão triste, eu estava me sentindo assim, sabe quando você sente que não tem mais domínio? Eu falei, meu Deus, minhas filhas têm 7, 8 anos, é como se eu não pudesse mais dominar elas. E aí eu fui dentro do carro, e o Senhor já estava com essa palavra no meu coração, e eu meditando, e eu pensando, eu falei, Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Ela só tem 7 anos, 8 anos. E eu me senti tão, esqueci o nome da palavra agora, tão sem condição de fazer nada, vulnerável àquela situação. E quando eu cheguei em casa, eu falei, peraí. Cheguei em casa, eu falei, senta os 3 no sofá. Vocês fizeram isso, 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 não foi? Tá. Júlia, você viu o jeito que você tirou foto? Maísa, você viu o jeito que você falou com a sua irmã? Peguei o chinelo, bati nos 3. Ah, fizeram isso, isso, isso também. Bati outra vez. Mãe. Quando acabou a surra, estava todo mundo feliz, tranquilo. Era como se eles estivessem gritando, mãe, olha para mim. Às vezes os nossos filhos estão chamando a nossa atenção e a gente com medo de não deixar, com medo de falar não. Mas eles precisam. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Jesus, perfeito, bom, santo, aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. E os nossos filhos não podem? Tudo tem que ser sim? Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Usei a vara. Às vezes vai ser necessário usar a vara. Uma outra versão diz assim: toda criança é rebelde e desobediente por natureza, mas a vara da disciplina ensinará a se comportar. Muitas vezes vai ser necessário. Não tema ao seu filho ou à sua filha. Essa manhã o Senhor está falando para nós. Não temam. Sejam autoridade, porque eu dei autoridade aos pais. Hebreus 12:6 diz assim: pois o Senhor
disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina vem do Senhor. Os nossos filhos precisam de disciplina. O Senhor nos disciplina. Faz parte. É necessário. E talvez para alguém que já tem um filho maior, mas como eu vou fazer? Meu filho já é tão grande. Se alguém for morar na rua e fizer alguma coisa errada lá, ele vai preso. A rua tem regras, a escola tem regras. Aonde a gente for, existem regras. Nós precisamos criar as regras da nossa casa. Um outro temor que muitas vezes nós temos, temor ao dinheiro. E por que a gente teme ao dinheiro? Porque a gente sabe o valor que custa as coisas, e muitas vezes nos pegamos temendo. Eu me lembro, há uns 2 meses atrás, a gente já contou aqui que o Senhor preparou para a gente comprar uma outra casa, né, dar uma entrada e depois vai ter que financiar. E quando, aí uns 2 meses atrás, eles ligaram para a gente que a gente tinha que ir lá. Aí a gente ficou desesperado, meu Deus, se tiver que financiar agora, como que a gente vai fazer? A gente estava o quê? Temendo, porque a gente precisava daquele valor. E aí eu já até contei essa história aqui. Antes de dormir, o Pedro pediu para mim contar uma história para ele, e ali ele começou a contar a história de Davi. E o Senhor começou a falar comigo sobre o temor. O problema é que nós pensamos que era como eu estava pensando aquele dia. Aquele dia a gente pensou que para a gente sair daquela situação, a gente precisava naquele momento do dinheiro. E agora, a gente chegou a pensar em desistir. O Ed falou, será que não é melhor a gente vender? Porque a gente não vai ter como financiar agora. Temendo, esquecendo daquele que fez a promessa. E aí naquela noite, o Senhor falou comigo através daquela palavra. Vocês pensam que para mim vencer um gigante, eu preciso de um outro maior. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E quando a gente chegou naquela sala que sentou na mesa, o rapaz olhou para a gente, olha, eu queria pedir desculpa, porque nós vamos atrasar a obra mais um pouquinho. Aí eu entendi quando o Senhor disse, eu não preciso de um gigante maior. Eu não preciso do valor para vocês financiar. A casa vai sair quando eu der condição. Se eu quiser, vocês vão financiar. Se eu quiser, eu mando o dinheiro. Não temam diante de situações que só o nosso Deus pode fazer. E quando o Pedro terminou de me contar a história, eu fui terminar de ler aquele texto e eu vi, né, quando o rei fala para Davi, mas você é tão pequeno, como você vai vencer aquele gigante?
E Davi fala para o rei: rei, você não sabe. Diante de um leão, diante de um urso, ele me ajudou. Foi ele quem me livrou. Ele me livrará outra vez. E aí o Senhor começou a falar comigo: lembra do que eu já fiz. Lembra, e o Senhor está falando essa manhã para mim e para você. Lembra de tudo que Ele já fez até aqui. Quantas vezes nos encontramos em situações que parece que é o fim. A gente se sente aprisionado dentro de uma caixa, mas o Senhor está dizendo: não é o fim. Traz à memória tudo que eu já fiz até aqui. E o Senhor começou a me lembrar: lembra quando vocês foram casar? A gente começou a procurar atrás de um apartamento, achamos um apartamento. Ai, tudo dando certo, que maravilhoso. Na semana de vender o carro, ele tinha um carro. Na semana de vender o carro, roubaram o carro na porta da igreja. E a gente ficou muito chateado, muito triste. Porque e agora? E agora, como é que a gente compra? E aí a mulher ligou para ele. Aí ele falou assim: olha, eu vou ter que desistir da compra, porque eu ia dar, a entrada que eu ia dar era o valor que eu tinha do carro. E roubaram o meu carro. Aí eles conversaram, desligou o telefone. Pouco tempo depois, na época, eu lembro que a gente foi no culto, era uma quinta-feira. Deus usou até o pastor Eduardo e falou assim para ele: em 7 dias você vai receber uma ligação. E aquela semana ela ligou. A gente imaginou que ligariam da delegacia, né? Acharam seu carro. E a gente ficou ansioso ali esperando por aquela ligação. Mas antes daqueles 7 dias, a dona do apartamento ligou e falou assim: olha, eu nem sei porque eu vou fazer isso, mas eu conversei com o meu ex-noivo e o valor que você ia dar da entrada não precisa mais. Às vezes, nós tememos e não tememos aquele que deveríamos temer. Tememos ao dinheiro que nós temos em nossas mãos. E o valor do desconto que ela deu foi 2 vezes o que valia o carro. E aí o Senhor começou a falar comigo: lembra de tudo que eu já fiz. Traz a memória. Eu sei que se você puxar essa manhã, tudo que o Senhor já fez pela sua vida, pela sua casa. Já foram tantas coisas. E você acha mesmo que agora Ele não está te vendo? Você acha mesmo que agora Ele vai te deixar afundar e morrer sozinho? Traz à memória tudo que eu já fiz. Foi isso que Davi fez diante daquela situação que fugia. Ele se lembrou. Quando o rei disse para ele: é muito grande aquele gigante, você é tão pequeno. Rei, aquele que me livrou, me livrará outra vez. Aquele que um dia te livrou, te livrará outra vez. Aquele que um dia te tirou de tantas circunstâncias, fará outra vez. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Espírito Santo.
Eclesiastes 12:13 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Temam a Deus, porque isso é essencial para o homem. Salomão, um homem que buscou sabedoria, e no final da sua vida escreveu o livro de Eclesiastes, dizendo: tudo é vaidade, o que vale, temam a Deus. Temam a Deus e obedeçam a sua palavra. No final do livro ele conclui que temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos é mais importante que todas as coisas. Vai chegar um dia que o dinheiro não vai comprar para aquelas mães que estavam ali na UTI, independente da situação financeira delas. O dinheiro não pode pagar a saúde dos filhos. O dinheiro não pode pagar a vida. A gente sempre ri lá em casa que nós somos muito ricos, que é 4 filhos. Nós somos muito ricos. Quantas vezes nos faltam tantas coisas, mas ali estamos nós, com os nossos 4 filhos saudáveis. E aí vem aquelas ondas tão fortes, querendo desanimar, a gente olha um para o outro. No final das contas, o mais importante, a gente tem tudo. Os nossos filhos têm saúde, a gente tem saúde. Todas essas coisas virão. Todas elas virão. Mas o mais importante a gente já tem. E por último, o temor a Deus. Primeiro Samuel 15:22 diz assim: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Melhor do que sacrificar, melhor do que, não é que não é necessário orar, não, a gente precisa orar, a gente precisa buscar a presença do Senhor, mas melhor do que todas as coisas, é obedecer a palavra dEle, ser fiel. Lembra quando Jesus disse para aqueles homens: vocês são hipócritas, falam que tem que levar a oferta no altar só para não ajudar os pais de vocês. Vocês são hipócritas. Melhor do que todas as coisas é a obediência. A gente tem 2 exemplos. Porque assim, quando eu estava até conversando com a pastora essa semana, quando a gente era criança, se ouvia muito falar sobre o temor do Senhor. Olha, não faz isso que o Senhor vai pesar. E às vezes parece que passou, mas não. Deus é amor, mas Ele é justiça. Do mesmo tanto que Ele é amor, Ele é justiça. E é como os nossos filhos. Se a gente der tudo para eles, vão ficar crianças mimadas, crianças desobedientes. O Senhor não vai dar tudo que a gente quer. E aí na Bíblia a gente tem 2 exemplos de justiça. Primeiro,
Os filhos de Arão que ofereceram um fogo estranho, na mesma hora foram mortos. E depois a gente vê ali os filhos de Eli, que faziam o que era mal diante do Senhor. Mas diferente dos filhos de Arão, eles não morreram na mesma hora. Por quê? Porque lá no início, a Bíblia diz que a presença do Senhor estava ali. Porque aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. Então na mesma hora eles foram consumidos. E os filhos de Eli, a Bíblia diz que os olhos de Eli já quase não podiam ver. A presença do Senhor era muito rara. E quando isso acontece, a gente pensa que não vai haver justiça. No livro do John Bevere que eu li, ele chama isso de justiça adiada. Haverá justiça. Julgamento adiado. Romanos 11, 22. É por isso que somos exortados. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Deus é amor, mas também é severo. Um Deus que entregou o seu próprio Filho por amor. Ele deseja obediência nossa. Obediência à sua palavra. Mas como conhecer? Como obedecer se não conhecendo? Precisamos conhecer o Senhor. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É necessário conhecer a sua palavra, para que possamos obedecê-la. Aqui no livro de Atos tem a história, Atos 4:36, tem uma história que me chamou muito a atenção. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Deus falou tanto comigo através dessa história, porque muitas vezes nós estamos temendo pessoas, temendo dinheiro, mas os apóstolos aqui, Jesus tinha acabado de partir, eles estavam temerosos ao Senhor. E sabe o que aconteceu? O Senhor mandava, enviava pessoas para suprir todas as necessidades deles. Quando nós tememos o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. E aí, quando foi há umas 2 semanas, o Senhor me deu um exemplo na minha casa dessa palavra. A minha vizinha começou a vender brigadeiro, né? E aí, outro dia, conversando com ela, ela falou que precisava fazer um cartão para deixar com as pessoas, para saber que ela faz outras coisas.
Aí eu falei, você precisa? Do que você precisa? Me fala, que meu esposo faz para você. Aí comecei a marcar lá, tal. Aí tudo bem. Aí quando foi, na mesma semana, ele recebeu uma ligação. E uma pessoa falou assim para ele, e aquele seu projeto lá? Aí ele falou assim, tá parado, eu cheguei a ver o orçamento, mas não vai dar. Manda para mim que eu vou fazer para você. Quando ele me contou, só lágrimas. Eu fui fazer comida chorando, eu falei, como Deus, como o Senhor é bom. Aí eu ali limpando a casa chorando, e assim, as crianças, mãe, eu tô chorando. E ele chorando. Aí fui lavar o quintal chorando, porque eu fiquei tão indignada com aquilo. Eu falei, como pode, Senhor, um profissional oferecer pra gente o serviço dele? Aí eu fui lavar o quintal. E quando eu cheguei ali, o Senhor falou assim, como isso te surpreende? Ele sempre faz isso pelas pessoas. Ele sempre dá o melhor dele sem cobrar nada. Quantas vezes eu vi ele fazer site de graça, fazer logo de graça, porque pessoas não podiam pagar para ele, falava, não, eu faço para você, deixa que eu te ajudo. Nós só precisamos temer o Senhor, porque Ele envia para nós o melhor. Todas as nossas necessidades Ele supre. Nós precisamos depender somente dEle e fazer a sua vontade, amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o próximo e entregamos, isso volta para a gente. Vai voltar, pode ter certeza. Não deixe de fazer o bem, não deixe de amar, não deixe de entregar a sua oferta aqui, quando o pastor quantas vezes pede desesperado. Não deixe de orar por alguém, um dia alguém vai orar por você. Não estamos perdendo tempo quando estamos obedecendo a palavra. Seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Pai, essa manhã, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Ensina-nos a temer somente o Senhor. Ensina-nos, Deus, não queremos errar, Pai. Queremos obedecer a Tua palavra, Deus. Ajuda-nos. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode, Deus. A palavra é Tua, mas sozinhos nós não conseguimos, Deus. Qualquer movimento nosso, nós precisamos de Ti, Pai. Quantas vezes tememos pessoas diante de situações? Quantas vezes, Senhor, tememos aos nossos filhos por não saber como lidar, Pai, ajuda-nos, Deus. Quantas vezes, Deus, a nossa situação financeira está nos tirando do propósito dos céus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Espírito Santo. Salmos 25:14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
Essa manhã o Senhor quer entregar os segredos aos que os temem. O Senhor quer entregar os segredos dele àqueles que temem a sua palavra. E essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Aplauda, Senhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E sobre as águas, me faz andar. Você me chamou, você me chamou. Não temo ondas, não temo vento. E o medo se foi pra sempre. E sobre as águas me faz andar. Você me chamou. Levante as suas mãos e diga: não temo ondas, não temo vento. E o medo se foi. E sobre as águas, me faz andar. Você me chamou. Quem é esse que até o vento obedece, tudo se acalma ao som da sua voz? Quem é esse que me chama pelo nome e sobre as águas me faz caminhar? E eu vou. Quem é esse? Que até o vento obedece, tudo se acalma ao som da sua voz? Quem é esse que me chamas pelo nome e sobre as águas me faz caminhar? E eu vou. Seu nome é Jesus. Glória ao Senhor. Aplauda ao Senhor, aplauda. Seu nome é Jesus. Sente só um minutinho. Seu nome é Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu já vou encerrar. Obrigado a todos que estiveram aqui. Já vou passar a palavra do pastor. Vai para dar um recado especial para você também. Mas antes, eu preciso de um socorro. E vocês podem me socorrer. A gente precisa de fechar um compromisso hoje, está ali o João. E faltou exatos R$30 para que a gente honre esse propósito. Eu queria saber quem pode nos ajudar. Se você tiver 10, não tenho 30, você tem 10, traga aqui, coloca aqui para mim. Quem pode ajudar? Eu tenho 20, eu tenho 10, eu tenho 5, eu tenho 2, eu tenho 1. Que vem aqui, mas eu preciso que... Isso, já tem, acabou, obrigado. Vai trazer, pode trazer. Pode abençoar. Aqui, glória a Deus. Pronto. Já conseguimos. Eu queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida daqueles que ajudaram. Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Eduardo. Queridos, eu vou encerrar. Já vamos encerrar. Deixa eu falar para vocês. Dia 24, põe o trabalho. Isso.
24, 31 e dia 7 de novembro. Às 9 da manhã, nós vamos fazer essa grande conferência. Essa conferência é para nós entrar o ano, iniciar já, quase terminando o ano, já iniciando o ano 2021, com almas para o Senhor. Tem pessoas aqui, irmãos, que faz muito tempo que não ganhou uma alma para o Senhor, uma vida, uma família. O que a gente vai estar realizando? Essa conferência, irmãos, tem pessoas de fora, engraçado, pastor Divaldo, pessoas de fora perguntando quanto que é para participar dessa conferência, porque a maioria das igrejas cobra, até mesmo por conta do custo, não é? É por conta de um custo desse. Pastor Adson Bella, um pastor presidente de uma grande igreja, um amigo que eu tenho há mais de 13 anos, 14 anos. Quando ele iniciou o ministério dele, eu estive lá. E ele está vindo para abençoar. Então há um custo, uma preparação que vai ser feita. Só que agora, o meu alvo é almas, é vidas. E o Ministério Aviva vai arcar com essa responsabilidade. Só que também você precisa nos ajudar. E como que eu vou ajudar? Trazendo uma família, convidando alguém que não é evangélico. Então você vai levar esse convite. Aqui tem uma mensagem minha para a família que você conhece. Você não vai chegar lá só de boca, você vai convidar pelo dom que Deus te deu de você entrar naquela casa, porque tem casas que eu não consigo entrar e você consegue. Tem famílias que eu não conheço, mas você conhece. E você vai trazer essa família aqui. E eu quero saber quantas pessoas aqui no culto de domingo de manhã pode se comprometer, pelo menos trazer 2 famílias, num próximo domingo, que no dia 24, para estar participando. Vamos fazer um café abençoado para essas famílias. E essa igreja vai estar repleta. E vamos ganhar muitas almas para o Senhor. Ah, pastor, eu tenho alguém que está afastado, está parado, eu queria tanto trazer. Você vai ver como vai ser tão bom para essa família, que essa pessoa vai ficar grata o resto da vida pelo convite que você fez. E você vai levar esse convite, não é um convite para festa, de casamento, de aniversário, não, é um convite para fortalecer a família dele ou dela. Quem pode me ajudar? Vem aqui, pega esse convite aqui. Vem aqui, Tiago. Quem mais? Eu tenho 50 convites aqui. Entrega lá para ele, por favor. Leva 2. Só para ti, dá para a esposa também, Tiago. Isso, 2 para ti, 2 para a esposa. Porque tem gente que fala assim, não, meu esposo já pegou. Não, mas você também tem que pegar. Quem mais? Quem mais? Ô diaconisa, faz um favor para mim aqui, ó. Pega aqui, ó. Entrega, o povo vai levantando a mão, que muitas vezes a pessoa não quer vir. Levante a mão, que a diaconisa vai até você. Entrega 2 para cada um, diaconisa. O mínimo 2 famílias você vai trazer. Levante a mão, que a diaconisa vai até você. Ei, esses convites a gente consagrou, a gente orou, a gente apresentou, para que o Senhor repreendesse todo obstáculo. E há uma equipe de intercessão, tem um relógio de oração que está orando por esse trabalho. Amém? E você vai fazer o convite, entrega o convite para a pessoa vai ficar tão feliz quando receber esse convite. Amém? Então, eu quero que quem as pessoas que só entrega para as pessoas que realmente vai trazer. Pessoas que vai deixar dentro da Bíblia, nem pega, irmãos. Pessoas que realmente vai trazer. Quem mais? Quem mais? Levante a mão, irmãos. Alguém mais que quer esse compromisso e que vai ajudar? Tem mais? De repente você já pegou, porque tem gente que já pegou. E hoje à noite a gente vai entregar mais. Tem mais? Todos já pegaram? Os que sobrar, vocês me entregam aqui, amém? Deus abençoe. Deixo com o pastor Edivaldo a palavra e o término do trabalho. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Deixa ali, ó, por favor. Lembrando os irmãos que vão no monte amanhã. Esse trabalho que o pastor acabou de anunciar é sem ser esse domingo, no outro. Então a gente vai
engrenar um trabalho no outro, irmão. Tudo isso aqui são trabalhos que eram para ter acontecido no início do ano, no ano passado, e aí devido à pandemia não foi possível. Então, a gente tem muito trabalho para realizar nesse mês de outubro, principalmente. Tem uma vigília da intimidade também. Você que gosta de vigília, tem muito trabalho para ser realizado ainda até o final do ano. Então, Emaús é o próximo domingo, 5 da manhã, hein, irmãos? 5 da manhã. Pode vir sem tomar café, que vai ter café para você aqui, ó. Café de hotel, aleluia. O irmão da coxinha não veio hoje, mas se ele estiver assistindo, esperamos você aqui, glória a Deus. Então, venha, porque você vai ser bem servido. 5 horas da manhã. Ó, tem uma grávida ali, ó. Hein, cadê a equipe do café? Viu, minha esposa? Tá lá no fundo. Tem uma grávida ali, precisa ser bem alimentada no café da manhã. Então, ela não pode sair daqui com fome, né, irmão? Pelo amor de Deus. Então, vai ser um café abençoado. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Quem for no monte amanhã, a gente vai se encontrar aqui na igreja 9 da noite. 9 da noite aqui na igreja amanhã. Procura, levanta a mão, Eliseu. O Eliseu é o organizador da caravana do monte. Eita! Você vem aqui, você que tem carro e pode ir com o seu carro, já dá o nome para ele e fala, eu vou com o carro. Se couber alguém no seu carro lá, irmão, dá uma vaguinha lá, porque nem todos têm carro e eu queria que todos fossem. Não queria que o carro fosse um impeditivo para alguém estar lá. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse culto, pela palavra, pelos momentos que passamos na tua presença. Leva a tua igreja em paz, que essa semana de Emaús, semana de mudança de caminho, seja uma semana sobrenatural na vida da tua igreja, dos teus filhos, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Irmãos, você não sabe como vai me deixar feliz vendo você amanhã lá no monte comigo. Pastor, mas eu não estou preparada para ir no monte. Está assim, irmão. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia na sua vida. Vem, vamos lá junto com a gente. Que a graça do Senhor, que a graça de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor permaneça na vida de todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz? Ixi, e a igreja diz?